Bom, meus queridos. Boa noite, professora. Boa noite, Boa Robson. noite. Muito tempo que a gente não se vê, né? Verdade. Tem uma hora que a gente não se vê. Doutores, hoje nós vamos dar continuidade às medidas compulsórias referentes ao estrangeiro, para que a gente possa aí fechar essa temática. Então, hoje a gente vai fechar com as questões pertinentes à extradição, a repatriação, a gente vai falar rapidamente de repatriação, asilo político, refúgio, tá? E aí a gente fecha essa aula com a questão da repatriação e de todos os outros institutos que são pertinentes. Edson, o Edson tá no escuro, né? Só tem uma alma aí pairando. E aí a gente fecha a aula de hoje, tá bom? Na próxima semana a gente faz aquela revisãozinha básica, né? Porque vai ser a última semana anterior à nossa prova, tá bom? E aí, conforme eu falei com vocês, a gente vai ter aí a N1 de forma ainda online. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o Instituto da Extradição e eu já vou pedir ao Alex, que está com a Constituição dele aí em mãos, mesmo que não está aí em cima da mesa, já vi. Então, vou pedir ao Alex para pegar o artigo 5º da nossa Constituição, tá bom? E aí, Alex, abre para mim no 52 da Constituição, tá? É isso. Artigo 52 da Constituição. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Depois, artigo... Olha só, quando ele falou não será... Lê para mim o 52 de novo. Artigo 5º, inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, espera que você vai ler outro inciso. Quando ele leu no 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, porque a extradição, ela não comporta os crimes políticos e os crimes de opinião. Esses tipos de crime são pertinentes ao Instituto do Asilo Político. Então, por que eu pedi para que ele se antecipasse no 52 para agora ler o 51? Para que a gente, já de início, retire os crimes políticos da extradição. Então, dentro do Instituto da Extradição, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a extradição não entra crimes políticos, tá? Então, os crimes políticos, eles vão ser tratados com o Instituto do Asilo Político, que a gente já vai falar, ok? Então, agora, lê o 51, por favor. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Muito bem. Doutores, a extradição, primeira coisa que eu tenho que pensar, ela é um instituto que, além dela não comportar crimes políticos, ela é um instituto onde eu vou viabilizar a questão de estados. Lembram lá os sujeitos do direito internacional? Então, os sujeitos do direito internacional, que são os estados e as organizações internacionais, eu tenho aí os estados como sujeitos atuantes no Instituto da Extradição. Então, eu tenho o estado requerente, que está requerendo determinada pessoa, e eu tenho o estado requerido, que é aquele estado que vai enviar essa pessoa. Então, neste processo de extradição, já que existem pessoas, sujeitos do direito internacional, atuando, requerendo, pedindo essa pessoa para que ela seja julgada e processada, né,
dentro do seu estado. De outro lado, eu tenho uma pessoa que está guardando, essa pessoa que eu digo, né, a pessoa jurídica de direito público internacional, direito público externo, que está guardando essa pessoa que está sendo pedida para o Estado, para que ali ela seja processada e julgada. Então, qual é o documento que liga essa relação estatal? Então, vejam bem, eu tenho o Robson. O Robson cometeu crime na Argentina. O cometimento do crime cometido em solo argentino, em território, em soberania argentina. Ali, ele precisa ser julgado e precisa ser processado, né, com as leis da Argentina, pelo princípio da territorialidade. Então, ele cometeu o ilícito num solo determinado, onde esse solo possui uma soberania estatal. Robson foge para o Brasil. O que acontece? Mesmo ele sendo estrangeiro, o Brasil, a gente não viu que tem a proteção aos direitos fundamentais dessa pessoa? Então, a primeira coisa que o Estado brasileiro vai procurar verificar? Há tratado entre esse Estado que está requerendo e o Estado que está com essa pessoa guardada? Há um tratado? Há. Então, vamos lá. Se há um tratado, vamos verificar os requisitos de admissibilidade. Esses requisitos perpassam, primeiramente, pelo órgão do Executivo, através do Ministro das Relações Exteriores, e depois o STF vai julgar esse pedido de extradição dentro de toda a verificação dos requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, se há o tratado, há aí um mútuo, há um acordo, tanto na questão processual tratativa, quanto na questão da pena a ser imposta, a ser executada por essa pessoa que está sendo requerida. Então, vejam bem, eu preciso entender que no Instituto da Extradição, eu tenho sempre sujeitos que são os estados. São eles que atuam. Em nome desses estados, tem um tratado. Pode haver pedido de extradição e entrega dessa pessoa sem ter o tratado? Pode, através da chamada cláusula de reciprocidade. Uma vez que a cláusula de reciprocidade, ela também comporta as questões de pena, as questões de execução, as questões processuais dentro do parâmetro penal, aí sim, esses requisitos são verificados e aí você tem a decisão do STF. Então, como que eu vou saber todos esses requisitos? Como que eu vou saber o procedimento, ou seja, o processo que perpassa uma extradição? Lá na Lei de Imigração, eu tenho todos esses passos. Quem é que levantou a mão aqui? Espera aí, só um momentinho que eu vou ver aqui. Isabelle, daqui a pouco eu já te dou a palavra, Isabelle. Então, a Lei de Imigração, ela tem todos esses passos procedimentais, porque o Instituto da Extradição, ele é muito amplo. Mas o principal que eu preciso saber é que há uma relação de estados, há tratados e há também a possível cláusula de reciprocidade. E se não houver nem tratado e nem cláusula de reciprocidade? Aí, meu amigo, eu sinto muito. Por quê? Porque cada estado possui a soberania. E para isso, o exemplo que a gente viu agora, há pouco tempo, daquela brasileira que foi interceptada com drogas na Tailândia.
E a Tailândia, até agora, não liberou. E nem vai liberar, porque há vários brasileiros que já foram para o corredor da morte, foram fuzilados, porque lá, tráfico de drogas, tem a pena aí tem a pena, né, de morte. Então, é uma questão de soberania. Se porventura você estiver nesse estado e esse estado não ceder à relação diplomática, porque tudo isso é feito via diplomática, essa pessoa vai estar sendo julgada, vai estar sendo processada por esse país, e se nesse país houver pena de morte, ela vai ser apenada com a pena de morte. Então, eu tenho que observar que, num processo de extradição, é sempre estatal, via diplomática. Trabalha-se o órgão do executivo e trabalha-se o judiciário por competência do STF. Uma outra coisa dentro do crivo constitucional. O Alex acabou de ler o 51. Nenhum brasileiro nato, é regra, não tem exceção. Nenhum brasileiro nato é extraditado. Não é. Pode haver extradição de brasileiro naturalizado? Depende. Depende do quê? O Alex leu o inciso 51. Se esse brasileiro naturalizado tiver aí tido o tipo penal relacionado ao tráfico de drogas. E também uma outra possibilidade, se tiver relacionado, lá no 51 está falando, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento no tráfico. Então, tem a possibilidade do tráfico e tem a possibilidade de um crime comum, até mesmo porque, se a gente está falando de tráfico, a gente está falando de um crime equiparado a hediondo, né? É o TTT, terrorismo, tráfico e tortura, que são os crimes comparados, equiparados aos crimes hediondos. Então, se esse brasileiro naturalizado não for na hipótese de extradição porque ele cometeu tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, pode ser também um caso de cometimento de um crime comum, mas esse crime comum a gente tem que observar se ele foi cometido antes do processo de naturalização ou após o processo de naturalização. Se foi antes do processo de naturalização, a resposta positiva, ele pode ser extraditado. Então, são observações que a gente tem que fazer quando a gente fala do Instituto da Extradição. Outra coisa que a gente precisa observar. Lá na expulsão, nós falamos ontem que se essa pessoa que está para ser expulsa for observada que ela tem, exemplo, um filho que viva sobre as suas expensas, ela não pode ser expulsa. Não há o ato de expulsão. Mas na extradição isso não acontece. Então, tudo isso está aludido na lei de imigração. Então, eu tenho o ponto fulcral, que é o ponto dentro do crivo constitucional. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado, regra. E brasileiro naturalizado, depende. Depende do quê? Depende se ele se envolveu em tráfico ou depende se ele cometeu um crime comum antes do processo de naturalização. E eu vou também observar que não vai caber os crimes políticos, ou seja, os crimes pertinentes à perseguição, por exemplo, política, de ideologia, isso não vai caber na extradição. Isso vai ser o Instituto do Asilo.
ok? Então, isso são pontos importantes para que a gente possa entender o Instituto da Extradição, fazer a diferença entre a deportação e a expulsão. Ontem eu falava que na expulsão eu não tenho o cometimento de crime comum em si, mas eu tenho crime que é cometido aí em relação à soberania, ao interesse nacional, tá bom? Beli, fala. A dúvida, acho que é porque a dúvida era se é tratado ou tem alguma norma juscosa que fala sobre ela também. Eu só escutei o finalzinho, se tem algum tratado, se tem não sei o que de norma. Só escutei isso. Tá me ouvindo melhor? Tô, agora tô. A dúvida era se a extradição é dada só por tratado, tratada só por tratado, ou se tem alguma norma jus cogens que Então, trata da extradição. É o que eu falei. A norma jus cogens são normas que são referentes a normas do direito internacional. E nós temos tratados internacionais. Só que tratados internacionais, eles são feitos por forma discricionária. Eu não tenho que me submeter a um tratado. Eu vou me submeter a um tratado, eu, Estado, se eu quiser. Então, há países que o Brasil não tem tratado de reciprocidade. Lembram lá do caso do César e Batiste, o famoso caso do César e Batiste, onde a gente tinha uma relação aí entre Brasil e Itália, mas nós não temos tratado com relação à extradição. Então, quando eu não tenho esse tratado já previamente, eu posso fazer uma cláusula de reciprocidade, mas essa cláusula, da mesma forma, o Estado precisa estar querendo que essa cláusula tenha comum acordo. E que acordo é esse? São acordos procedimentais, processuais. Eu não posso fazer uma cláusula de reciprocidade, por exemplo, Brasil, se aqui eu não tenho pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, aí a gente está falando de guerra e não está falando da questão comum, então eu não posso, exemplo, ter pena, já que eu não tenho no meu estado pena de morte, e no estado que eu estou constituindo uma cláusula de reciprocidade, ter pena de morte. Há um disparate processual aí. Então, não pode acontecer, por exemplo, aqui não ter pena de morte e lá ele vai cumprir a execução da pena dele com a pena de morte ou com a pena perpétua, por exemplo. Aqui a gente não tem pena perpétua. Vamos supor que no estado que está requerendo que eu faça uma cláusula de reciprocidade tem pena perpétua. Há tratamento cruel, há obrigatoriedade de trabalho, há tortura. Isso vai de encontro às normas que estão na minha Constituição. Então, quando há essa disparidade, há essa contrariedade legal de tratamento de normas, não é feito. E se não é feito, a pessoa, se caso estiver no solo brasileiro, ela vai ser julgada de acordo com as leis brasileiras. E ela não vai ser enviada para esse estado. Da mesma forma, o mesmo parâmetro, a mesma analogia, a gente faz dessa brasileira que está lá na Tailândia. Uma vez que a Tailândia não entrega essa brasileira para que ela seja julgada aqui, uma vez que ela é nacional brasileira, eles vão julgar da forma que a lei deles executa a lei penal. Então, é a mesma analogia que a gente faz aqui. Fala, Felipe. Alô, tá me escutando? Oi, oi. Boa noite, Felipe. Alô. Cadê? Alô, tá me escutando? Tô te ouvindo. Ah, pronto. Essa extradição, ela, para o brasileiro nato, ela
ele não será extraditado até mesmo que ele cometa crime contra a humanidade? Não, aí é diferente. Nós falamos até rapidamente Foi ontem, ontem né? sobre isso, tá? Sim. Quando a gente fala, existe um instituto chamado Instituto da Entrega, que a gente não pode confundir. E que poucas pessoas, às vezes, têm esse conhecimento. Por quê? Porque o Instituto da Entrega de Nacional, isso já caiu uma questão em concurso público sobre isso. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não, nunca, never. Mas brasileiro nato pode ser entregue? Pode. Em que hipótese? Na hipótese de cometimento de crimes contra a humanidade, como genocídio, como tortura, como crimes de guerra. Esses crimes que são considerados crimes contra a humanidade, pela adesão do Brasil ao TPI, que está lá no artigo 5º, no parágrafo 4º da Constituição, a adesão ao Tribunal Penal Internacional, ao Estatuto de Roma, faz com que o Brasil possa entregar um nacional seu. Toma, ele é meu nacional, ele é meu brasileiro nato, mas eu, Brasil, pela magnitude do crime, que tem uma relevância internacional, eu, Brasil, eu, Estado, República Federativa do Brasil, entrego o meu nacional ao TPI, ou seja, ao Tribunal Penal Internacional, pelo princípio da complementariedade, porque ele complementa uma jurisdição que é como se estivesse dizendo, olha, o tamanho do cometimento do crime é tão vasto internacionalmente que a minha jurisdição não vai comportar a magnitude desse crime e eu entrego para o Tribunal Penal Internacional para que o meu nacional, pelo crime cometido contra a humanidade, porque vejam bem, olha o nome dizendo, ele não cometeu um crime contra brasileiros ou contra um determinado brasileiro ou contra determinado grupo de brasileiros. Ele cometeu um crime com repercussão internacional. Ele cometeu um crime contra a humanidade. E se ele cometeu um crime contra a humanidade, a jurisdição passa a ser complementada, ter complementariedade por meio do Tribunal Penal Internacional, onde o Brasil, através da emenda condicional 45 de dezembro de 2004, aderiu ao Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma, por conseguinte, ele também tem ali consignado normas de direito material e normas de direito com relação, por exemplo, à execução de pena. Então, doutores, quando eu tenho o Instituto da Entrega de um Nacional, só vai caber, só tem esta hipótese com a entrega ao TPI por crimes contra a humanidade. Fora essa hipótese do Instituto da Entrega, não há extradição. Então, eu não posso confundir, vejam bem, e é isso que vocês têm que prestar atenção, eu não posso confundir extradição com entrega de brasileiro nato ao TPI, tá bom? Oi, Beli, fala você agora. Professora, nessa entrega, esse tribunal pode julgar pode julgar diferente dos princípios fundamentais do país, porque, assim, se é um tribunal internacional, são muitos países com diferentes direitos fundamentais. A partir daí, por exemplo, se esse tribunal julga pena de morte, vamos dizer assim, o Brasil não tem. É o que eu acabei de falar. Uma vez que o Brasil ele aderiu ao TPI, quando você adere a um tratado, você vai verificar. É a mesma coisa quando você vai contratar, vou fazer uma analogia aqui. Você vai contratar, vai fazer um contrato de prestação de serviço. Você só vai contratar aquela pessoa que você escolher. Se o Brasil aderiu, é porque antes
um corpo jurídico, um corpo diplomático, um corpo foi aí de conhecimento para poder verificar se o Estatuto de Roma tem normas compatíveis com o nosso direito. E o Estatuto de Roma, por exemplo, ele não tem pena de morte. Então, tudo que está no Estatuto de Roma é compatível com o nosso direito, assim como vários outros países que aderiram ao TPI. Então, exemplo, se hoje o Putin, exemplo, não fosse russo, o Putin fosse aqui brasileiro, estivesse no lugar do nosso presidente, teria a chance, haveria a possibilidade de fazer a entrega, como já houve, por exemplo, eu esqueci o nome do chefe de Estado, salvo engano, foi um chefe de Estado de um país africano. Eu esqueci o nome dele. Ele foi julgado pelo TPI. Ainda há processos no TPI, salvo engano, foi em Ruanda, desse chefe de Estado. Então, há a possibilidade? Há a possibilidade. Mas por quê? Porque as normas do Estatuto de Roma são compatíveis com a nossa. Se não, até mesmo porque nós não teríamos aprovação. Nós não teríamos aprovação de adesão. Tá bom? E onde cumpre essa pena? Hã? Onde cumpre essa pena, caso ele for condenado? Essa pena pelo Estatuto de Roma você pode cumprir no próprio país de entrega, tá? Mas você tem todos os requisitos para serem cumpridos, ou você pode cumprir num país escolhido, e aí você tem a escolha dependendo do que for acordado, tá? Não há necessidade de se cumprir fora. Pode ser cumprir, o Estado pode aí que faz a entrega, porque a entrega não significa dizer que está entregando para cumprir pena em país estrangeiro. A entrega é para processar essa pessoa. E pode ser tanto fora, a execução da pena, como pode ser também dentro do país. E aí, esse país que vai fazer por meio do TPI, que é o TPI que vai julgar e que vai aí acometer as leis de execuções penais. A lei de execução penal para aquela pessoa que foi julgada. E aí esse país vai ter que cumprir esses requisitos aí que foram impostos pelo TPI. Porque vejam bem, não participa do TPI juízes do país interno. TPI, ele tem juízes escolhidos internacionalmente, que podem ser juízes representados por vários países de adesão, tá? Que são escolhidos para serem aí atuantes no TPI. Ok, gente? Mas a gente vai falar... Obrigado. Por isso que não... Eu tive um trabalho de um aluno muito interessante, uma monografia sobre o TPI. Fabiano, eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Professora, desculpa voltar aí. Não, sobre a extradição. É por isso que não... Se a extradição só é feita entre países que tiver o tratado assinado, né? A bilateralidade. Mas, tipo assim, igual a senhora falou aí do Carlos César Battisti. Digamos que a Itália não tinha nenhum tratado assinado com o Brasil, mas ele estava sendo acusado de terrorismo. Como o terrorismo, de um tempo para cá, é uma coisa gravíssima, mesmo assim não poderia fazer a entrega, não? A extradição? O caso do César e Battisti foi um caso muito atípico, onde teve atuação na época do governo Lula, e
o STF, na época, se pronunciou a favor, depois se pronunciou contra. Então, isso foi se estendendo. Num primeiro momento, o caso do César Battisti, ele acabou tendo filhos aqui no Brasil. E aí, como isso tudo era muito novo, o processo dele foi se estendendo, se estendendo, se estendendo. E se pegar os autos do César Battisti, há muitos erros e há muita nulidade de provas. E o que aconteceu? Em um primeiro momento, a defesa fundamentou que o caso do César Battisti não era um caso de crimes comuns, mas sim crimes de perseguição política. Só que a gente não pode confundir crime político com crimes relacionados à política. Então, exemplo, se o Alex é deputado federal e eu quero me juntar a uma bancada e eu quero retirar ele do poder, porque ele tem um poder muito grande, ele tem um poder grande junto a determinados grupos no parlamento. E aí, o que eu faço? Eu mando matar o Alex. E aí, mando matar o suplente também. E aí, o que acontece? Esse crime não é crime político, não é crime de perseguição política. Então, foi o caso do César Battisti. Ele cometeu vários crimes nesse sentido na Itália, fugiu para o Brasil, acabou ficando aqui no Brasil, tendo família no Brasil, e foi se procrastinando o processo dele. E por isso, tanta dificuldade do Brasil entregar, porque tinha uma questão muito grande política por detrás das questões do processo do César Battisti. Então, até ser resolvido isso, demorou anos e anos e anos. Oi, Robson. Sim, professora, em colaboração aí à aula, eu estava vendo aqui na matéria, Germain Katanga, Isso mesmo. ex-militar que atuou na República Democrática do Congo e foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Muito obrigada. Os crimes de Katanga foram cometidos em 2003, quando o mesmo liderou um ataque a um povoado, levando 200 pessoas à morte. Ele foi julgado a 12 anos de prisão. Olha aí, foi pelo TPI. Exatamente, Tribunal de Haia, né? Isso mesmo. Então, gente, olha aí. Na República do Congo, teve um caso também de Ruanda. Então, são chefes do executivo, que são presidentes, né, chefes de Estado, de uma forma genérica, que são levados ao TPI. Olha o que o Robson leu aí na matéria. Ele foi condenado por crimes contra a humanidade. Porque não está se falando somente que ele matou nacionais seus. Tem um também que ele matou e colocou no exército não sei quantas mil crianças, tá? Também foi levado para o TPI. Tem um filme chamado A Intérprete, com Nicole Kidman, que fala justamente sobre essa questão do TPI, tá? O cenário na ONU e fala sobre os representantes e fala um pouco sobre essa questão do TPI. É interessante esse filme, ele é bem antigo, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia sobre essas questões aí. Fabiano, você ia falar mais alguma coisa? Obrigada, tá, Robson? Não, só isso mesmo, professor. Obrigado. Disponha. Então, vamos lá. Uma vez a gente falando de extradição, vamos agora rapidamente para o asilo e para o refúgio, para a gente poder depois colocar algumas coisas aí consignadas. Antes de eu falar de asilo e refúgio, vou falar de repatriação, porque é um instituto bem rápido de se falar, está aqui na Lei de Imigração, tá? E depois, se quiserem dar uma lida, vocês vão ver aí o Instituto da Repatriação no artigo 49, tá? Ele vai do 49, tem um 49 parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, tá lá na Lei de Imigração. Então, a gente vai falar rapidamente sobre repatriação.
Está lá descrito no 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução da pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. O Instituto da Repatriação, o nome já está dizendo, você vai repatriar, você vai realocar uma pessoa em uma determinada pátria, que não necessariamente a pátria dela de origem. Um exemplo, teria condições hoje de eu repatriar um ucraniano novamente na Ucrânia? Sim ou não? Alguém responde aí. Se a guerra acabar, sim, né, professor? Quando a guerra Acabar. E agora? Agora não. Tem que ser designado para outro país. Então, ela é designada isso para outro país, que pode ser o seu país de origem, na sua nacionalidade, ou outro país. Eles são repatriados, tá? Então, eles são colocados em uma nova pátria. Mas vejam bem, não pode confundir o Instituto da Repatriação com o Instituto do Refúgio, tá? E aí que a gente entra na questão do refúgio. A condição de refugiado é uma condição que você sai do seu país de origem por motivos de guerra declarada, de guerra civil, qualquer tipo de guerra, onde o refúgio ele tem um ponto a ser visto, que é a questão da condição. Uma pessoa que entra num país sobre a condição de refugiado, o status dela é diferente. É diferente no documento, é diferente na procedibilidade dessa pessoa junto ao país que está recebendo ela como refugiada. E isso vai depender de país para país. A Ucrânia, a Polônia, cada país, a Rússia, o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, cada país tem as suas leis internas que absorvem determinados institutos ou não. Vocês estão lembrados há pouco tempo sobre um grande problema que a gente teve ali na fronteira do Brasil com a Venezuela? Vocês estão lembrados de quantos mil venezuelanos nós recebemos aqui no Brasil? Uns 2 milhões aproximados, né, professora? Oi? 2 milhões aproximados. Eu não sei o número certo, não, mas mais ou menos isso. Mas houve, assim, até um certo conflito, né? Oi, Mara? Houve um certo conflito, porque exatamente. essa coisa beirou a uma invasão. Porque o que acontece? Gente, um país para receber um refugiado precisa ter um grupo de refugiados, né? Precisa. O Robson, já que você está fazendo a pesquisa, vê o nome do local que teve vários acontecimentos de crimes e ali na fronteira, eu esqueci o nome. Ali. Geralmente ali no extremo, ali no Acre. Sim, mas teve Acre. Um nome de um município que teve. Rio Branco ali, Rio Branco, Acre. Sim, mas tem um nome de um município que também fugiu. Tá. Eu vejo aqui. Então, gente, eu lembro que nessa questão dos... eu ia falar um negócio, acabei falando outro. Que a questão do refugiado, vejam bem, a Mara falou uma coisa que me chamou a atenção e eu lembrei. Quando você recebe refugiado... Pacarama, né? Pacarama, alguma coisa assim, Pacarama. Eu vou ver direitinho. Eu tenho isso em documento, na época que a gente fez a pesquisa, mas olha só, então, o que eu ia falar, gente? Lembrei. Quando a gente faz a estrutura de recebimento de refugiados, vejam bem, o Brasil, quando recebeu vários refugiados da Venezuela, o Brasil teve um problema enorme em questões de segurança pública, por isso que eu estou tentando lembrar o nome desse município, que várias pessoas foram assassinadas, vários comerciantes foram roubados,
tivemos um índice de crescimento de violência enorme, tivemos um índice de crescimento de doenças que já estavam erradicadas no Brasil. Por quê? Porque nós não temos estrutura, diferentemente da Polônia. Olha o tipo de trabalho que a Polônia está fazendo, porque há uma estrutura. Oi? Esse problema se deu na cidade de Pacaraima, no norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Pacaraima, então, norte de Roraima. Nós tivemos aí, obrigado, nós tivemos um grande índice de violência, de roubo nessa cidade. Por quê? Porque nós não tínhamos, e continuamos não tendo, porque a gente não tem estrutura para nós, brasileiros, quiçá para receber pessoas de fora. Então, essa questão do refugiado é uma questão muito séria, porque perpassa, sim, pela questão dos direitos humanos, mas perpassa muito mais pela questão dos direitos humanitários, tá? Então, quando a gente fala de direitos humanitários, é sempre direitos relacionados à guerra, seja a guerra dentro da esfera civil, uma guerra bélica, enfim, tá? Então, quando a gente fala dessas questões do refúgio, ela precisa também ser entendida por recepção desse Estado que está recebendo esse refugiado. E a condição legal que esse Estado recebe, ele vai tratar esse refugiado. Parte de documentação, tudo isso é diferente, tá, gente? Isso vai variar de Estado para Estado. Então, a gente tem isso aqui também na Lei de Imigração, que, inclusive, a Lei de Imigração, ela trouxe um tratamento muito mais célere, muito mais humano para os refugiados. Porque na 6.815, só um instantinho, Mara, na 6.815, na época do Estatuto do Estrangeiro, que foi feito sob a ditadura, a 6.815 vinha um refugiado como pessoa não grata, pessoa que ia chegar ao nosso país e ia fazer qualquer tipo de ilícito, ia chegar aqui, não ia colaborar com o nosso país, em todos os sentidos. Então, o Estatuto do Estrangeiro, que é de 6.800, a Lei 6.815, ele via a questão do refugiado diferente do que a gente vê agora na Lei de Imigração, tá? Deixa eu falar, abrir o microfone rapidinho para a Mara, Robson, e depois eu passo para você. Fala, Mara. A questão é muito complexa. Recentemente, nós recebemos uma leva de angolanos, refugiados também, e o Brasil precisou criar uma estrutura, tanto na saúde, quanto na questão social, quanto na educação. Eu me lembro que a última escola que eu dirigi, antes de eu me aposentar, eu recebi 5 angolanos para matricular numa escola que não tinha vaga. Mas eu era obrigada a criar essas vagas para receber esse grupo, porque eles precisam de amparo do Estado brasileiro. É uma questão humanitária, uma questão que envolve aí uma legislação que o Brasil tem consignado na sua norma. Então, ele tem que salvaguardar essas pessoas, ele tem que dar oportunidade de trabalho, de educação, de saúde para essas pessoas. Nós recebemos também, durante um bom tempo, um número grande de pessoas, de sírios, com relação à guerra da Síria. Nós recebemos muitos refugiados da Síria. Então, assim, angolanos, da Síria, da Venezuela, países do Haiti. Então, é preciso ter estrutura. Um país que não tem estrutura para os seus nacionais, fica difícil dar estrutura para os outros, né? Robson, pode falar. Sim, professora. Segundo a fonte de pesquisa liberada pelo governo federal, existem atualmente 260 mil refugiados e imigrantes venezuelanos aqui no Brasil. Isso com a data de 22 de junho do ano passado. 260 mil refugiados. Então é aqueles milhões. 270 mil, deve ser 2 milhões, deve ser de refugiados no geral.
contando com sírios, angolanos, haitianos, deve ser o geral, né? É. De venezuelanos tem 260 mil. 260 mil, exatamente. Só de venezuelanos. Então, vocês vejam, só de venezuelanos, nós temos 260 mil. Olha aí o quantitativo. Imagine isso aí para saúde, para educação, para trabalho, para moradia. Olha aí, gente. Fora os que estão fora da estatística. Exatamente. Exatamente, Mara. Isso mesmo. Fora os que estão... Esse pessoal que fica aí no calçadão, gente. Quanta gente a gente vê aí? Chileno, né? Lá em Paraty, você anda em Paraty, o que tem ali de imigrante solto, e acredito eu que nem todos eles estão registrados. Estão de forma legal, né? É verdade. Fabiano, você ia falar alguma coisa para a gente poder passar para o asilo? Fabiano, não falar não, professora. Eu deixei aberto. A mãozinha ficou levantada, né? Então, olha aqui. Agora, vamos passar para o asilo. O asilo político, o ONU já está dizendo. Então, ele já é diferente. A questão não é de cometimento de crime. A questão é de perseguição. Então, exemplo, o Alex, ele tem uma ideologia política. Vamos supor que ele esteja sendo perseguido. Ele pode ser perseguido no próprio país dele de origem. E aí ele requer asilo político. O asilo político, ele pode ser um asilo político territorial ou ele pode ser um asilo político chamado asilo diplomático. Então, olha aqui. O Alex foge para o Paraguai. Logo para onde tu fugiu, né? Vamos botar um outro país. Para caramba! Lá é vida, professora. Foi muito mal, Alex. Só tô te esculachando. Vou botar você... Tá, você lá é vida, professora. Não é tão ruim assim, não, hein? Não, eu sei. Eu tenho amigos meus que moram no Paraguai. Foge para a Suíça, cara. Eu ia falar Espanha, eu ia botar... A gasolina lá tá barata, a gasolina. A gasolina lá tá R$3. Na Suíça, a única coisa boa é que os profissionais são carteira assinada, professor, lá legalizado. Vou botar você na Espanha, tá? Ele foge para a Espanha porque está sendo perseguido no Brasil por uma determinada ideologia política. Se ele conseguiu fugir para a Espanha, ele está no território da Espanha, sobre os limites da Espanha, sobre a soberania da Espanha. Ele pode requerer, tá, asilo, tanto diplomático quanto territorial. O asilo diplomático ele vai requerer no próprio Brasil. Mas aonde? Aonde que ele vai requerer asilo diplomático no próprio Brasil? Nas chamadas... Na embaixada. Exatamente, nas chamadas extensões de soberania. Então, vamos supor que lá na Espanha, tá? Vamos supor, não, tem. Lá na Espanha tem uma embaixada. E aí, o que acontece? Ele pede asilo lá mesmo. E aí, ele vai ficar onde? Na embaixada. Vai ficar protegido onde? Na embaixada. Porque, supostamente, a embaixada é um local inviolável por tratados internacionais. Gente, quando eu falo supostamente, é porque em caso de guerra, se a Rússia estiver invadindo a Ucrânia, como a gente está vendo, ninguém respeita lugar de inviolável em nenhum local. Seja aqui, ou seja lá na Patagônia, na Ucrânia. Em qualquer lugar do mundo. Se está em guerra, ele não vai. Opa! Quer ver uma coisa? Por que está havendo a questão do pedido de corredores humanitários? Porque isso está em tratado internacional. Por que que, muito embora há o direito de guerra, por que que você, no momento em que tem um confronto de guerra, você não pode atingir um inimigo, por exemplo, que esteja ferido? Porque isso é cláusulas de tratados internacionais. Mas aí eu te pergunto, no meio da guerra, o abate
Por exemplo, bombas sendo jogadas em locais invioláveis. O Putin não respeita corredor humanitário, não. E aí é que eu sempre falo, gente, a gente quer aprender, a gente vai aprender a teoria. Agora, se a prática ela coaduna com isso, aí é outros 500. O que a gente tem que saber é que existem tratados, que existem normas congentes, juscongentes, ou seja, normas costumeiras em todos os países que perfazem as relações da ONU, mas daí esse país, na prática, salvaguardar essas cláusulas que estão estabelecidas em tratados, aí, gente, não depende de mim. É uma questão da prática ser diferente do que está na teoria, tá? Então, a gente precisa lembrar disso aí do asilo político. Então, eu tenho o asilo territorial e eu tenho o asilo diplomático, que é feito na própria embaixada. Você aí vai estar aguardando essa pessoa que requereu o asilo na própria embaixada, tá bom? Robson, você ia falar alguma coisa? Não? Então, gente, vamos escrever só alguns institutos. O restante está lá na lei, tá? Vocês trabalhem com a lei de imigração no dia da prova para poder dar uma resposta, para poder ler, estudar. Eu, assim, espero que todos os meus alunos estudem para a prova, independente dela ser online. Mas eu tenho essa esperança. Não é, Mara? Eu tenho essa esperança. Olha só, falamos na aula passada de expulsão, de deportação. Vamos então falar agora. A gente estuda assim. É o quê, Mara? A gente estuda assim. Eu e sei. Esse tipo de prova, ele é uma coisa interessante. O aluno aprende, eu tenho essa experiência de muitas dimensões. O aluno, quando ele pesquisa para responder uma prova, parece que ele fixa muito mais do que em outros momentos. É interessante. Entendi. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar aí um conceito rápido de extradição. Vamos lá. Extradição. Aliás, o Alex está me devendo uma... Tinha que ter dado aula hoje de extradição, hein, Alex? Vou deixar isso lá para a defesa, no dia lá da banca, tá? Vamos lá. Minha internet está ruim aqui, professor. Está falhando. Vou sair aqui para assistir o jogo. Na próxima aula eu falo sobre extradição. Tá bom. Vamos lá. Extradição. É a medida de cooperação internacional. É a medida de cooperação internacional. É a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro. Entre o Estado brasileiro. É a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e o outro Estado. Pela qual se concede ou solicita, a entrega de pessoa, sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso ou para fins de instrução
de processo penal em curso. Ponto continuativo. A extradição será requerida, a extradição será requerida por via diplomática. Ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. O Instituto da Extradição está previsto na CF/88, bem como nos artigos. Professora, dá licença, pode repetir, por favor? Posso. O Instituto da Extradição está previsto na CF/88, bem como nos artigos 81 ao 104. Olha quantos artigos falam de extradição. 81 a 104. 104 da Lei de Migração. A Lei de Migração 13.445 de 2017, tá? Lei de Migração. Ponto continuativo. Ponto continuativo, não, bota um parágrafo aí, para ficar a redação melhor. Caberá ao STF apreciar o caráter da infração na medida, Professora, desculpa, perdi. Apreciar o caráter da infração na medida que também pode deixar de considerar crime político, o atentado contra chefe de Estado. Ou quaisquer autoridades assim como os crimes contra a humanidade.
Então, doutores, não vamos esquecer que o STF é que vai decidir. Mas quem apura os requisitos de admissibilidade é o Ministério das Relações Exteriores, tá? E aí atua junto o Ministério das Relações Exteriores e também porque é ele que faz essa via aí, ó. Essa instrumentabilidade, essa conexão, essa relação diplomática é feita pelo Ministério das Relações Exteriores, tá? Então, quem atua nesse, digamos assim, nessa diplomacia entre um Estado e outro, quem faz a vez, essa ligação, é o Ministério das Relações Exteriores e o STF é que decide. Isso tudo está lá na Lei de Migração, tá bom? Então, é importante, o Estado ele vai fazer um pedido, o pedido tem que ser formal, tem que ter todos os requisitos impostos pela lei brasileira, enfim. Aí é muito grande, está lá na Lei de Migração, depois, quando vocês forem estudar, vocês vão ver o prazo também, é um prazo de 60 dias, tudo isso está lá na Lei de Migração. E outra coisa, muitas das vezes tem a atuação da Polícia Internacional, a chamada Interpol, tá? E aí é verificado, por exemplo, se você quer uma medida, você quer uma prisão cautelar, e aí você faz esse pedido, o STF ele vai julgar se vai deferir ou não, né, esse pedido de prisão cautelar que vai ser aí executado pela Polícia Internacional, tá? Então, a gente tem aí sede em Brasília, superintendências da Polícia Federal que atuam junto à Polícia Internacional. Então, há também essa questão aí de possibilidade de prisões cautelares, tá, gente? Uma prisão cautelar. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos fechar com a questão do asilo e do refúgio, rapidamente. Vamos colocar aí refúgio e asilo. Aí eu vou falar rapidinho sobre refúgio e depois rapidinho sobre o asilo. Vamos colocar aí, refúgio. Este instituto encontra sede junto à ONU, que elaborou a Convenção dos Refugiados, em 1951. E dentro do aspecto da legislação brasileira, esta veio a ser estampada pela Lei de Migração, onde se considera refugiado aquela pessoa que devido a fundados temores por motivos de raça, religião,
raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de origem. E não possa ou não queira acolher-se de tal país. Acolher-se de tal país. Vamos botar um parágrafo. Já no asilo político, a razão de perseguição geralmente é em seu próprio país de origem. Por motivos de dissidência política. Ou delitos de opinião. Havendo dois tipos de asilo. O territorial e o diplomático. Tá bom, meus queridos? Então, a gente fechou aí as questões pertinentes às medidas compulsórias na tratativa para os estrangeiros, tá bom? Na aula que vem, a gente faz aí um aparato dessas questões que a gente falou sobre os pontos mais pertinentes para a nossa avaliação, tá bom? A gente faz aí uma revisão, ok? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por quem ficou até o final. Fiquem com Deus. Uma boa noite de descanso para vocês, tá bom? Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigada, professora. professora. Boa noite, professora. Bom Boa noite, descanso. obrigado, A gente professor, se vê pela aula. sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.